Muito bem. Então nós vamos retomar o nosso estudo e nós estamos neste capítulo do grande conflito que fala do lugar santíssimo. Muito rapidamente, só para fazer uma pequenina revisão, nós estamos a ver a compreensão que os adventistas que passaram pelo grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, eles tiveram então do santuário e particularmente do ministério que Jesus Cristo teria que fazer num compartimento especial desse santuário, nomeadamente no lugar santíssimo, antes de poder regressar à terra. Portanto, eles perceberam que até a tal vinda de Cristo tão ansiada que eles tinham ansiado, não é? Pois bem, não se poderia fazer sem primeiro o Senhor completar este trabalho no santuário celestial. Muito bem, lembram-se que nós vimos a semana passada uma parábola, que é uma parábola que é conhecida de todos nós, que é a parábola das 10 virgens, e agora aqui aparece outra parábola que também é conhecida, talvez menos conhecida do que a parábola das 10 virgens, e essa parábola é a parábola das bodas, que vem relatada em Mateus 22, 11. Mateus 22, nos primeiros versículos. E diz assim, a mesma figura do casamento, porque na parábola das 10 virgens é apresentada uma figura de casamento, e Ellen White nos diz, a mesma figura do casamento é apresentada na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde claramente se representa o juízo de investigação como tendo lugar antes das bodas. Sabem que quando eu percebi isto, eu fiquei a perceber melhor esta fase do juízo investigativo de Cristo. E vai ficar muito simples de compreender por cada um de vós. Reparem bem, diz assim, o rei vem antes das bodas para ver os convidados. É feito um convite. Esse convite é lançado a várias pessoas. Alguns já tinham sido convidados, mas depois desistem, o outro. E finalmente o rei diz assim, olha, ide por todos os cantos, esquinas, convidei a todos. Então vêm muitos convidados, claro, não vêm todos. E depois de os convidados estarem na sala, e antes de se iniciar a festa, portanto a boda, o que é que o rei faz? O rei vai examinar cada um dos convidados para ver o quê? Se cada um tinha a veste nupcial. E como sabem, ele encontra lá um que não tinha a veste nupcial, então diz, oh amigo, como é que entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, ficou mudo. Sabem, isto nos faz perceber, pelo emudecimento desse convidado, que ele tinha a possibilidade, a plena possibilidade de ter entrado ali com veste nupcial. Só não estava ali com veste nupcial simplesmente porque não queria. E eu posso imaginar, claro, isto agora aqui é imaginação minha a trabalhar, mas creio que não viola o sentido da parábola, que quando cada um dos convidados entrava na sala do banquete, provavelmente ali à entrada, no hall de entrada, o rei tinha colocado à disposição vestes nupciais para cada um dos convidados. E, portanto, cada um ao passar ali poderia tirar essa sua veste, vesti-la ou experimentá-la, ia lá para o vestiário, experimentar, ver qual é que lhe serviria melhor, e depois de ter a sua veste nupcial, então, e só então, poderia entrar na sala do banquete. Agora, pensem nisto, irmãos. Aquele indivíduo que o rei encontrou sem veste nupcial, provavelmente, ou quase certeza, aquilo que lhe passou pela sua mente foi o seguinte, quando ele foi confrontado com a oferta da veste nupcial para ele pensou assim, mas porquê é que eu tenho que vestir a veste nupcial? Então a minha veste está tão boa, estou tão elegante, porquê é que eu tenho que vestir esta veste nupcial? Sabe o que é que isto significa em termos espirituais? Que esta pessoa reconheceu ou reconhecia que a sua veste, ou seja, a sua própria justiça era muito boa. E, portanto, era suficiente para poder entrar na sala do banquete. Não sentiu a necessidade de uma justiça exterior a ele mesmo. Reparem, isto representa todos aqueles que confiam na sua própria justiça para se salvarem. Pois bem, mas a nossa própria justiça, como a Bíblia diz, são trapos de imundícia. E são trapos de imundícia, então não servem para nada. É claro que aqueles que pensam que a sua justiça é boa, enganam-se eles próprios. E, portanto, a justiça, ou seja, a veste nupcial, estava à disposição de cada um. Simplesmente aquele indivíduo que representa todos aqueles que rejeitam a justiça de Cristo não a quis receber. Agora reparem, quando o rei faz esta investigação, reparem, é uma investigação, porquê? Porque ele vai verificar se cada um dos convidados tem veste nupcial ou não. Esta investigação, este processo investigativo da parte do rei, tem parte antes ou após a boda? Acontece antes da boda se iniciar. Então o que é que isto representa? Antes da boda ou das bodas do cordeiro se iniciarem,
Pois bem, o Senhor procede a um juízo investigativo, mas atenção, há aqui um outro pormenor muito interessante. Reparem, quantos convites foram feitos para essa festa de casamento? Muitos convites. Todas as pessoas aceitaram o convite? Não. Uma grande parte delas não aceitaram. Aliás, até os convidados iniciais rejeitaram. Ok? Então reparem, agora eu faço uma pergunta de crucial importância. Quem, e apenas quem, é que o rei investiga para ver se tem veste nupcial? Aqueles que não aceitaram o convite ou apenas aqueles que aceitaram o convite para vir à boda? A resposta é óbvia. Ora, digam lá, quem é que o rei vai investigar? Apenas aqueles que aceitaram o convite. Apenas aqueles que se dirigiram pelo seu próprio pé para a sala do banquete. Mas só aqueles que estavam na sala do banquete, que tinham entrado na sala, só esses é que o rei investiga. O rei não vai investigar aqueles que nem sequer vieram à sala do banquete. O que é que isto significa em termos espirituais? Que no juízo investigativo, que tem lugar no santuário celestial antes da vinda de Cristo, só serão investigados os casos daqueles que alguma vez fizeram profissão de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É isto que a parábola significa. Portanto, Jesus não vai investigar no juízo investigativo os casos daqueles que nunca aceitaram Cristo, dos incrédulos, dos ateus, dos agnósticos. Não, esses estão excluídos já. Reparem, conhecem aquele texto que está em João 3,18? Venham ver esse texto comigo. João capítulo 3 e versículo 18. Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 18. E este texto vos vai ajudar a compreender aquilo que eu acabei agora mesmo de dizer. João, capítulo 3. João, capítulo 3. E no versículo 18 diz assim: quem nele crê não é julgado. As versões mais clássicas dizem não é condenado. Quem nele crê não é julgado. Poderíamos também traduzir esta frase por não passa por julgamento. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê, portanto, não é julgado, ou seja, não é condenado, melhor dito. Agora reparem, o que não crê já está quê? Já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê já está condenado. Só aqueles que creem em Jesus como Salvador é que passam de um estado de condenação para um estado de não condenação. Daí aquelas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:1 que dizem: agora, pois, já nenhuma condenação há, mas para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então, reparem, o juízo investigativo, repito, só diz respeito àqueles que um dia fizeram profissão de aceitar Jesus como seu Salvador. Aqueles que não quiseram saber de Jesus para nada, esses nem precisam de passar em julgamento porque já estão condenados, ou melhor, continuam condenados. Certo? Agora, o que é que o juízo vai determinar? Dentre aqueles que fazem profissão de aceitar Jesus como seu Salvador, quem são aqueles que verdadeira e genuinamente o aceitaram como Salvador? É isso que o juízo investigativo vai determinar. Porque nem todos aqueles... Lembram-se o que é que Jesus disse? Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, quê? Entrará no reino dos céus. Mas aquele apenas que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, quando alguém diz que aceitou Cristo, o que é que a sua vida tem que demonstrar? A sua vida tem que demonstrar que houve uma mudança. Porque se Jesus se tornou meu Salvador, amigos, tem que ter havido uma mudança em mim. Ou seja, se eu aceito verdadeiramente Jesus, Jesus vem até ao meu coração, não é o que diz a mensagem lá Laodiceia: estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei. E quando o Senhor entra, Ele deixa tudo igual? Não. O Senhor muda. Agora, quem é que muda? Somos nós ou é Cristo a habitar em nós? É Cristo a habitar em nós. Então, reparem, as transformações que se verificam na nossa vida serão a prova de que nós verdadeiramente aceitamos Jesus como nosso Salvador. E no juízo investigativo é isso que será tomado em consideração. Ou seja, através das nossas obras, verificar-se-á, ou melhor, o juízo divino determinará quem realmente aceitou Jesus Cristo ou quem apenas aceitou de blá blá. Desculpem a expressão. No fundo é esta a obra do juízo, ok? Está isto claro, sim ou não? Espero bem que sim. Muito bem. Então, reparem, o rei vem antes das bodas para ver os convidados, para verificar se todos têm trajes nupciais, vestes do caráter imaculadas, lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. Agora, reparem, isto parece um grande desafio para cada um de nós. Mas reparem, quem é que conseguiu estas vestes imaculadas? Foi Cristo.
E o que é que Cristo faz com estas vestes imaculadas? Ele oferece de graça, por outras palavras, gratuitamente, a cada um que quer. Só é preciso querer. Mais nada. Agora, volto a dizer, quando nós verdadeiramente aceitamos, não ficaremos os mesmos. É impossível. Aquela pessoa que diz que aceitou Cristo e permanece igual, então na realidade não aceitou. Está claro? Muito bem. Desculpem, não li aqui. Exato, li tudo. O que é encontrado em falta, que é aquele que não possuía a veste nupcial, é lançado fora. Mas todos os que, sendo examinados, olha aqui, sendo examinados, não há ninguém que não seja examinado. Todos são examinados. Se verificar que têm as vestes nupciais, são quê? São aceitos por Deus e considerados dignos de participar do seu reino e sentar-se no seu trono. Esta obra de exame de quê? Do caráter. Para determinar quem está preparado para o reino de Deus, é a do juízo de investigação, obra final do santuário do céu. É a última obra que Cristo fará no santuário celestial. Depois desta, acabou o tempo da graça. Não há mais nada. Aliás, a Bíblia até nos chega ao ponto de dizer, depois do milénio, João diz que olhou e não viu mais o santuário de Deus. A minha interpretação é que não viu mais santuário porque o santuário foi, por assim dizer, o quartel-general a partir do qual Deus operou o plano da salvação em favor da humanidade. Quando todos estiverem redimidos e o pecado e pecadores tiverem sido consumidos, Satanás tivesse sido destruído, para que é preciso mais o santuário? Acabou. Está resolvido o problema do pecado no universo. Ok? Muito bem. Quando a obra de investigação terminar, e quando é que a obra de investigação terminar? Naquilo que nós denominamos como fim do tempo da graça. Porque a graça não está mais disponível para os pecadores. Agora está. Podemos ter a plena certeza. Houve uma vez uma irmã, eu creio que ela até era uma pessoa sincera, mas estava sinceramente enganada. Isto foi em França. Chegou ao pé de mim e disse-me assim: você sabe que o tempo da graça já terminou? Eu disse: bom. Eu fiquei, fui apanhado de surpresa e não esperava receber uma pergunta destas. E ela teve ali alguns minutos a tentar convencer-me que o tempo da graça já tinha terminado. De repente veio-me assim uma iluminação, creio que o Espírito de Deus me iluminou a mente. Eu disse assim: olha, eu estou a ver que a irmã está a tentar convencer-me que o tempo da graça já terminou. Mas olha, deixe-me fazer a pergunta. Se é verdade, como você afirma, que o tempo da graça já terminou, então quer dizer que aqueles que estão salvos, aqueles que estão perdidos, certo? Ela disse: sim, é verdade. Então, olha, duas uma, ou eu estou salvo ou estou perdido. Se já estou salvo, você não precisa me convencer mais nada que eu já estou salvo. Se estou perdido, o que é que você está a perder tempo comigo porque eu já estou perdido? Ela ficou sem resposta. Reparem, nós hoje vivemos ainda no tempo da graça. Mas vai chegar um momento em que essa oportunidade de salvação terminará. Reparem, não disse Jesus que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem? E reparem, quando é que o tempo da graça terminou para os antediluvianos? Quando é que foi? Quando a porta literal da arca se fechou. Reparem, até ali, qualquer um daqueles que estavam fora podia entrar. Mas foram-lhes feitos convites atrás de convites atrás de convites. Não quiseram. Finalmente, quando a porta da arca foi fechada e pela mão do próprio Deus, a partir desse momento, acabou. Todos aqueles que ficaram de fora, eles bem gritaram depois e bem foram lá bater. Um pouco lhes valeu. Então reparem, quando a oportunidade de salvação se esgotou para os antediluvianos, o que é que vocês acham que aconteceu com o Espírito Santo? Retirou-se dessa geração. O que é que vocês acham que vai acontecer no tempo do fim, quando a porta da graça se fechar? O Espírito Santo retirar-se-á, e quando o Espírito Santo se retirará, mais ninguém se pode converter, porque nós só nos convertemos quando o Espírito Santo age em nós. Sabem que Paulo diz em Romanos 2,4: ou ignoras tu que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento? Vamos ver esse texto. Deixem-me ler esse texto convosco, tão importante. Romanos capítulo 2 e versículo 4. Romanos 2,4. Reparem o que é que Paulo aqui diz. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade, outras versões dizem a benignidade, de Deus é que te conduz ao arrependimento? Nenhum de nós, ao viver sentimentos de arrependimento, vive esses sentimentos independentemente de Deus. Quando nós sentimos arrependimento no nosso coração, podemos louvar a Deus. O arrependimento que nós sentimos é porque é Ele que coloca esse arrependimento em nós.
Nós não temos por nós mesmos a capacidade de produzir arrependimento. Só o Espírito Santo é que tem essa capacidade. É Ele que convence quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo finalmente abandonar a terra, como é que as pessoas se irão arrepender? Por isso é que, quando nós lemos Apocalipse 16, que fala da queda das últimas 7 pragas, diz lá que, apesar das pragas, eles não se arrependeram. Pudera, o Espírito de Deus já não está mais presente, como é que eles podem arrepender? Está claro este ponto? Vamos avançar. Quando a obra de investigação terminar, depois de examinados e decididos os casos dos que ao longo de todos os séculos aqui professaram ser seguidores de Cristo. Mais uma vez, quem é que vai ser investigado neste juízo? Os que fizeram profissão, ou seja, que deram com a língua nos dentes dizendo: Cristo é o meu Salvador, Cristo é o meu Salvador. Bom, tudo bem. Reparem, qualquer pessoa pode clamar isso. Agora, o teste vai verificar quem é que realmente é seguidor e quem não é. Olha, lembram-se do caso do jovem rico, que chegou junto de Jesus e disse: Senhor, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Eu posso imaginar que o Senhor deve ter olhado para aquele jovem já com um olhar assim de dó, de compaixão, e disse: olha, se queres herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. E ele logo muito prontamente: os mandamentos, isso já eu tenho guardado tudo, desde a minha mocidade. Está tudo feito. E eu posso imaginar que naquele momento o Senhor disse assim: ok, então vamos lá fazer um pequenino teste de investigação. Vamos lá ver se guardas ou não guardas. Olha, eu proponho-te uma coisa, que vás, vendas tudo o que tu tens, dês aos pobres e depois vem e segue-me. E aí a coisa ficou complicada. E nós sabemos o que é que aconteceu, o jovem retirou-se triste. Sabem, quando o Senhor fez esse pequenino teste, sabem o que é que ficou provado? Reparem, lembro uma vez uma senhora ter-me perguntado: então, mas nós para seguirmos a Cristo temos de vender tudo o que temos e para o seguir? Bom, não necessariamente. Mas para aquele jovem foi esse o teste que o Senhor achou necessário aplicar para ver se realmente a declaração que ele tinha feito, que guardava todos os mandamentos, era verdadeira ou não. Sabe o que é que ficou provado ali claramente com aquele pequenino teste? Que o jovem rico não guardava os mandamentos e caía logo no primeiro. O que é que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Pois bem, o amor ao dinheiro era um Deus para ele. Ficou logo provado. E reparem, este juízo de investigação, volta a dizer, vai provar se realmente a nossa profissão de fé, de que amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, é verdadeira ou não é verdadeira. Porque qualquer um pode clamar. Agora vou-vos dizer uma coisa, amigos. Nós podemos enganar o nosso próximo, a Deus não enganamos. E no juízo vai ficar tudo em pratos limpos, como costumamos dizer. Aqueles que professaram ser seguidores de Cristo, portanto, quando a obra da investigação terminar, depois de examinados e decididos os casos dos que ao longo de todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e só então, se encerrará o quê? O tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. Bom, já agora é importante dizer isto. Sabem que existe uma ideia, talvez já não seja muito frequente ela hoje existir, mas no passado ela existiu, que alguns adventistas tinham muito medo de: e se terminar o tempo da graça e eu não estiver salvo? Sabem, não vai acontecer isso. Quando encerrar o tempo da graça, o Senhor, que é um Deus que conhece os corações de todos os filhos dos homens, conforme é dito em 1 de Reis 8:39, Ele sabe exatamente que todos aqueles que no seu coração têm amor por Ele e que desejam segui-lo, Ele terá dado todas as oportunidades a essas pessoas e essas pessoas terão aproveitado essas oportunidades, ter-se-ão salvos e estão salvos. E não há nada a temer quanto à salvação desses. Em relação àqueles que não aceitaram a sua salvação, o Senhor também sabe, na sua omnisciência, que se Ele desse mais 1 ano, ou 2 anos, ou 10, ou 20, ou 100 anos, essas pessoas nunca mais se arrependeriam. Então, quando o tempo da graça terminar, os casos de todos estão decididos no sentido de que desse o Senhor mais 5, 10, 15, 20, 100, 200 anos, ninguém alteraria a sua decisão. Os que o aceitaram continuariam a aceitá-lo e aqueles que o rejeitaram continuariam a rejeitá-lo. Não há essa ideia de que eu estava quase para entrar, mas olha, estava a 1 metro da porta, a porta fechou-se, já não conseguia entrar. Não, isso não existe. Simplesmente não existe. Esse é um conceito falso. Deus vai dar plenas oportunidades a que todos possam entrar. Aqueles que não entraram, não entrarão por uma única razão: não quiseram. E a propósito disto, deixem-me partilhar um outro texto convosco que fala dos judeus do tempo de Cristo. Venham a Mateus 23, Mateus capítulo 23.
Mateus capítulo 23. E quando Jesus aqui faz um lamento sobre a cidade de Jerusalém, claro, não é sobre a cidade em si, os prédios, é sobre os habitantes de Jerusalém, como é óbvio, eu creio que vocês todos compreendem isso. Quando ele diz aqui, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Pai, nestas quantas vezes, o que é que isto denota? Denota o grande número de oportunidades que Deus lhes concedeu. Não foi uma nem duas, foram várias, muitas. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta aos seus pintainhos debaixo das asas? E o que é que diz a última parte deste versículo? Do versículo 37? E vós não o quê? Não quisestes. Cá está. Aqueles que se perdem, perdem-se por sua própria escolha. Não quiseram. Isto é terrível pensar nisto, mas é verdade. Ninguém se perderá porque... faz-me lembrar, eu quando era jovem, estudava em Lisboa, cada vez tinha que apanhar o comboio para ir para casa, 2 em 2 semanas ia para casa, eu quando chegava à estação de Santa Apolónia, eu faltava 1 minuto ou meio minuto para o comboio partir. Houve uma vez que o comboio já estava a avançar quando aquilo era resvés. Quase sempre. Vocês já repararam, eu sou alguém que ando quase sempre em cima da hora. Sou muito pontual. E então, reparem, essa ideia de nós chegamos resvés até quando a porta está quase para fechar, entramos ali. Bom, volto a dizer, não é uma ideia verdadeira. Vocês dirão, então, mas não há uma parábola em que Jesus ensinou e falou sobre os trabalhadores de 11ª hora? Sim, é verdade. Mas atenção, essas são pessoas que realmente entraram na parte final do tempo, mas não entraram à pressa, não entraram no sentido de que se tivessem passado mais 1 minuto já não podiam entrar. Não é nada disso. Foram dos últimos a entrar, mas entraram com a vontade, não foi à pressa, não foi com o passo apressado, tiveram a oportunidade de entrar. Ok? Avançando. Hoje estou mais à vontade porque só vamos ficar por este capítulo, ou seja, vamos só ler até ao final deste capítulo e terminamos. Muito bem. Assim, esta breve afirmação, as estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, leva-nos através do ministério final do Salvador até o momento em que se completará a grande obra para a salvação do homem. Já agora, lembram-se da semana passada eu ter dito que eu próprio descobri uma nova forma de ler a parábola das 10 virgens. Aquela forma do que se passou com os adventistas à volta de 1844, nunca tinha captado isso, confesso. Nunca tinha captado o sentido da parábola para a experiência daqueles que passaram pelos apontamentos. No entanto, não deixa de ser verdade que esta parábola também se aplica ao fechamento final do tempo da graça, conforme diz aqui. No cerimonial do santuário terrestre, que conforme vimos é uma figura do serviço no santuário celestial, quando o sumo sacerdote no dia da expiação entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento. Que primeiro compartimento é este? O lugar santo. Deus tinha ordenado, ninguém mais deverá estar no tabernáculo quando Arão entrar para fazer a expiação no santuário e até ao momento em que ele sair. Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, e a obra final da expiação é o que nós vimos ser o juízo investigativo, terminou o seu ministério no primeiro compartimento. Mas quando o ministério no primeiro compartimento terminou, iniciou-se o do segundo compartimento. Atenção que quando Cristo passou a oficiar no segundo compartimento, a saber, do lugar santíssimo, isso não quer dizer que a partir desse momento ele só faz exclusivamente o juízo investigativo. Não, porque reparem, porque entretanto, desde 22 de outubro de 1844, quantas pessoas não nasceram? Quantas pessoas não necessitam do trabalho que corresponde ao serviço diário do santuário? Ou seja, esse trabalho continuou a ser feito por Cristo e vai continuar a ser feito até terminar o tempo da graça. Mas para além desse trabalho que ele como sacerdote fazia, digamos, o que correspondia, volto a dizer, ao serviço diário do santuário, ele iniciou outra função que até 1844 não a tinha exercido. Está claro este ponto? Ok? Quando no cerimonial típico o sumo sacerdote deixava o lugar santo no dia da expiação, entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado em favor de todos os israelitas que verdadeiramente se arrependiam das suas transgressões. Olhem aqui, em favor de quem? De todos os israelitas que quê? Que verdadeiramente se arrependiam das suas transgressões. Então, estes israelitas que verdadeiramente se arrependiam de todas as suas transgressões, estes eram o quê? Estes eram totalmente perdoados. Não ficava mais nenhuma condenação sobre eles. Da mesma forma,
no ministério que Cristo exerce no santuário celestial, para todos os que verdadeiramente se arrependem, amigos, a certeza é só uma: esses ficarão purificados de todos os seus pecados. Ponto final, parágrafo. Então, reparem, a salvação, no fundo, depende de quem? Acaba por depender de nós. Porque no que depende de Cristo, por Cristo todos salvam. Todos salvam. Então, reparem, se alguém se perde, não é por culpa de Cristo, não é porque Cristo, conforme aquele reformador protestante João Calvino disse, Deus predestinou uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Não. Deus predestinou a todos para a vida eterna. Aqueles que se perderão, volto a dizer, perder-se-ão porque decidiram não aceitar a oferta graciosa de salvação. Só por isso. Amigos, quando nós entendemos isto, então não deve haver no nosso coração vontade de nos arrependermos e confessarmos todos e mais alguns pecados. Puxa, confessemos tudo. Eu quero livrar-me de todos eles. Eu quero descarregar todos sobre a vítima sacrificial, neste caso é o Salvador Jesus Cristo. Quando eu sei isso, repare, isto para mim torna-se muito pragmático. Quer dizer, para mim só há uma coisa que eu tenho que fazer, é arrepender-me, ou melhor, permitir que o Espírito Santo me convença e me leve ao arrependimento e fazer uma confissão. E quando eu faço essa confissão, estou tranquilo. Estou tranquilo. E reparem, quantas pessoas não vivem ansiosas, com tanta preocupação na mente, e deixem-me dizer-vos uma coisa, eu acredito que muitas preocupações, muitas mentes desequilibradas, elas estão assim, porque têm um peso de culpa em cima da sua consciência. Bastava fazerem uma confissão pela fé, acreditarem nos méritos de Cristo, que veio morrer em nosso lugar, e quantas mentes não sossegariam, quantas mentes não ficariam tranquilas a partir daí. Assim, Cristo apenas tinha completado uma parte da sua obra como nosso intercessor para iniciar uma outra. E ainda apresenta o seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores. Em favor. Esta frase diz muito. Em favor. Gosto muito daquela outra expressão que aparece em Daniel 7, quando diz que o juízo é em favor também dos santos do Altíssimo. Deus não está a trabalhar contra nós, amigos. Deus está a trabalhar por nós, em nosso favor, para a nossa salvação. Então, reparem, nós só temos que colaborar com Ele, mais nada. Mais nada. Isto é absolutamente fascinante. Este assunto não foi entendido pelos adventistas em 1844, claro. Quando eles passaram pelo desapontamento, eles estavam sem a compreensão disto. Depois, progressivamente, é que eles foram entendendo estes assuntos. Depois de ter passado o tempo em que esperavam o nosso Salvador, ainda acreditavam que a sua vinda estava próxima. Mantinham a opinião de terem chegado a uma crise importante e de que a obra de Cristo como intercessor do homem perante Deus tinha terminado. Por outras palavras, logo após o desapontamento, aqueles que permaneceram fiéis chegaram a perceber que provavelmente a obra de Deus no santuário celestial tinha terminado, ou seja, que o tempo da graça tinha terminado. Pois bem, não era o caso, mas eles estavam equivocados neste ponto. Parecia-lhes que a Escritura Sagrada ensinava que o tempo da graça para o homem terminaria um pouco antes da própria vinda do Senhor, o que é verdade. Neste ponto eles tinham descoberto, está certo, ou seja, o tempo da graça termina não no próprio momento em que Cristo vem, mas algum tempo antes da vinda de Cristo. Ok? Está certo. Ok? Nas nuvens dos céus. Isto parecia evidenciar-se das passagens que indicam o tempo em que os homens vão procurar bater e clamar à porta da graça, mas esta não se abrirá. Faz lembrar aqui a experiência dos antediluvianos, bem que foram bater à porta da arca, mas não havia mais oportunidade para eles. E surgiu entre eles a questão de saber se a data em que tinham aguardado a vinda de Cristo não marcaria, porventura, o começo deste período que deveria preceder imediatamente a sua vinda. Então, o Senhor não veio na data esperada, 22 de outubro de 1844, e posteriormente eles começaram, na sua investigação da Escritura, a descobrir, mas afinal, o tempo da graça termina antes da vinda de Cristo. Será que, colocaram-se esta questão, será que a 22 de outubro o tempo da graça terminou? E agora, pouco tempo depois, Cristo vai voltar. Pensaram nesta hipótese. Esta hipótese, volto a dizer, ela só era verdadeira na premissa que diz que o tempo da graça, o fim do tempo da graça precede a vinda de Cristo. Mas não era verdade que eles tinham passado pela data que assinala o fim do tempo da graça. Tendo dado a advertência da proximidade do juízo, sentiam que a sua obra em favor do mundo estava acabada.
Então reparem, se o tempo de graça já tinha terminado, o que é que eles estavam a fazer mais? Faz-me lembrar aquela senhora francesa, que eu disse, irmão, o que é que você está a tentar fazer mais se o tempo da graça já terminou? Então reparem, o que é que eles ficaram? Ficaram de braços cruzados. Afinal, não temos de fazer mais nada. Ok? E já não sentiam o dever de trabalhar pela salvação dos pecadores, enquanto o escárnio ousado e blasfemo dos ímpios lhes parecia, olhem aqui, o termo é o correto, lhes parecia, isto era o que lhes pareceu, lhes parecia ser outra evidência de que o Espírito de Deus se retirara dos que rejeitavam a misericórdia divina. Havia tanta gente a gozar com eles que eles pensaram, não, eles estão assim porque o Espírito de Deus já se retirou deles. O tempo da graça terminou, já se retirou deles. Desculpem. Tudo isto os confirmava na crença de que o tempo da graça tinha acabado. Ou como eles então afirmavam, a porta da graça tinha-se fechado. Ok? Uma luz mais clara, porém, surgiu pela investigação do assunto do santuário. Viam agora que estavam certos em crer que o fim dos 2300 dias em 1844 assinalava uma crise importante. Agora, que crise foi essa? Mas embora fosse verdade que a porta da esperança e da graça, pela qual os homens durante 1800 anos encontraram acesso a Deus, estava fechada, outra porta se tinha aberto e oferecia-se o perdão dos pecados aos homens através da intercessão de Cristo, mas agora aonde? No lugar santíssimo. Realmente havia uma porta que se tinha fechado, mas que porta é essa? Bom, atenção, em termos figurados ou simbólicos, que porta, esta porta significa que houve uma cessação de funções. Que porta é que se tinha fechado? O que se tinha fechado foi a porta, ou melhor, a função que Cristo durante 1800 anos tinha exercido no lugar santo. Essa sim tinha-se fechado. Mas uma outra se tinha aberto. E qual tinha sido a outra porta que se tinha aberto? A porta do lugar santíssimo. Ok? Terminar uma parte do seu ministério apenas para dar lugar a outra. Ou seja, a outra parte do seu ministério. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo estava a ministrar pelo pecador. Cá está. A oferta da misericórdia continuava a acontecer. Via-se agora a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse dirigidas à igreja nessa mesma altura. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Esta porta aberta era o serviço ou a função que Cristo agora iria iniciar de hora avante no lugar santíssimo. Ok? Reparem, deixem-me fazer aqui uma pausa para dizer isto. Estamos a ver que estes queridos irmãos e irmãs, eles passaram por um processo de aprendizagem, passaram por um processo de aprendizagem das verdades bíblicas. Irmãos, o mesmo acontece connosco hoje. Reparem, se calhar alguns de vós até estáis a aprender alguma coisa com este estudo. E se assim é, ainda bem, louvado seja Deus por isso. Como eu vos disse, eu aprendi uma nova forma de ver também a parábola das 10 virgens, aquilo que nós lemos aqui a semana passada. Reparem, todos nós estamos num processo de aprendizagem. Volto a recordar aquelas palavras de Provérbios 4,18, diz que a vereda do justo é como o quê? É como a luz da aurora, que vai quê? Vai brilhando como? Mais e mais, até ser dia perfeito. O que é que isto significa? A nossa compreensão das verdades bíblicas é progressiva. Nós vamos aprender. Elas lá estão aqui há muito tempo reveladas na palavra de Deus, é certo. Mas uma coisa é elas estarem ali, desculpem uma expressão, escarrapachadas. Outra coisa é nós as entendermos. E o nosso entendimento das verdades reveladas é que vai sendo progressivo. Como foi para estes adventistas, como é para nós hoje. Portanto, se aqui está alguém a dizer, mas estou há tanto tempo na igreja, nunca tinha percebido isso. Não faz mal, irmãos. Louvado seja Deus por perceberem agora. E continuem a querer perceber. E nunca admitam na vossa mente, eu já sei tudo. Porque não sabemos, irmãos. Estamos sempre a aprender. Ok? Os que pela fé seguem Jesus na grande obra da expiação, recebem os benefícios da sua mediação em seu favor, enquanto que os que rejeitam a luz apresentada neste ministério não são por ela beneficiados. Os judeus que rejeitaram a luz dada por ocasião do primeiro advento de Cristo e se recusaram a crer nele como Salvador do mundo, olhem aqui, recusaram-se. Ou seja, houve uma atitude consciente da sua parte em não querer aceitar. Não foi por falta de evidências de que Jesus era o Messias prometido que eles o recusaram. Não. Foi que, apesar de todas as evidências, mesmo assim o rejeitaram. As pessoas que se hão de perder, amigos, não é porque tiveram a oportunidade, não tiveram a oportunidade. Não.
todos os perderem são pessoas que tiveram todas as oportunidades, mas não quiseram aceitar. Isto faz-me tremer interiormente, quando eu penso nesta hipótese. Ou seja, é alguém que tem... Reparem, é como alguém está cheio de fome, põe-se um prato de comida à frente dessa pessoa e essa pessoa diz, não quer comer. Mas não quer comer porquê? Está a prender o burro, ou está até teimoso, não quer. Anda lá, come, não quer. O que é que a gente faz? Não pode fazer nada. É o mesmo que o Senhor faz. O Senhor põe a salvação ali escancarada diante de nós e há pessoas que dizem que não querem. Não quero. Já ouvi uma vez uma pessoa dizer, olha, eu não sei se existe céu, eu não acredito no céu, mas mesmo que ele exista, eu não quero ir para lá. Pronto. Olha, faça bom proveito onde ele está. Muito bem. Quando Jesus, depois da ascensão, pelo seu próprio sangue, entrou no santuário celestial para derramar sobre os discípulos as bênçãos da sua mediação, os judeus foram deixados em trevas completas. E porquê foram deixados em trevas completas? Porque rejeitaram a luz. Continuando com os sacrifícios e ofertas inúteis, o ministério dos tipos e sombras tinha cessado. Ou seja, a fase da salvação tinha passado do ministério das sombras, dos tipos e sacrifícios, para outro sacrifício, para o supremo sacrifício. E como eles não aceitaram, o que é que aconteceu? Ficaram colados ao antigo sistema. Da mesma forma, em 1844, aqueles que não compreenderam agora a nova fase, ficaram colados à antiga fase do ministério. A porta pela qual anteriormente os homens encontravam acesso a Deus já não estava aberta. Os judeus recusaram-se a buscá-lo através do único meio pelo qual poderia então ser encontrado, através do ministério no santuário celestial. Ou seja, o que é que Ellen White está aqui a dizer? Eu volto a repetir, esta é uma ideia muito importante. A porta pela qual anteriormente os homens encontravam acesso a Deus, qual era essa porta? Era a porta do santuário terrestre, dos sacrifícios, dos tipos, etc., das ofertas pelo pecado. Diz aqui, essa porta já não estava aberta. E por isso, ir ao santuário terrestre, fazer sacrifício, não tinha valor nenhum. Os judeus recusaram-se a buscá-lo através do único meio pelo qual poderia então ser encontrado. E agora como é que poderia ser encontrado? Através do ministério no santuário celestial. E sabem que Ellen White aqui faz uma aplicação e diz-nos: todos aqueles que em 1844 se recusaram a aceitar pela fé para onde Cristo foi, ficaram como que, entre aspas, no lugar santo. Mas outros pela fé entraram no lugar santíssimo. Esses que entraram pela fé no lugar santíssimo acompanharam a Cristo. Os que se recusaram a aceitar a nova luz, esses ficaram no lugar santo. E sabe o que é que ela diz que é mais terrível? Que eles continuaram a adorar a Deus como se Deus estivesse ainda no lugar santo. Só que Jesus já não estava mais no lugar santo, agora está no lugar santíssimo. E sabe o que é que ela diz ainda mais? Este é o ponto mais terrível. Que Satanás veio preencher o lugar, entre aspas, deixado vago por Cristo no lugar santo. É evidente que isto é em termos simbólicos, Satanás não vai ao céu para estar lá. Mas Satanás veio preencher o lugar deixado vago por Cristo e aqueles que rejeitaram a luz e deixaram de seguir Jesus no ministério do santuário celestial, agora, sem saber, estão a adorar Satanás. Isto até arrepia. Sim. Sim. Não, mas pode fazê-lo. Exatamente. É verdade. É verdade. É verdade. E reparem que aquelas igrejas ditas protestantes ou evangélicas que não aceitam esta verdade que, entretanto, se revelou ao seu povo, reparem qual é o estado espiritual em que essa igreja se encontra. É terrível. É terrível mesmo. E vou-vos dizer mais. Mesmo entre nós, adventistas do sétimo dia, se nós não entendemos exatamente o que é que Cristo está fazendo hoje por nós, nós corremos o mesmo risco. E sabem, é muito fácil aceitar aquela teologia que hoje está muito na voga. Desde que eu amo a Cristo e aceito a Cristo, o amor é tudo. É o amor, pois, claro que é o amor, eu sei que é. Mas esse amor tem que ser demonstrado na prática. Esse amor tem que ter substância. Esse amor tem que ter
bases sólidas em que eu sei que estou a adorar a Deus de uma forma racional e correta. Bom, mas isso são outros assuntos que não vou agora entrar nisso. Não alcançaram, olha aqui, não alcançaram prosseguindo comunhão com Deus. Quem é que não alcançou comunhão com Deus? Os judeus que não o seguiram, agora onde ele deveria ser seguido. Para eles, a porta estava fechada. Não conheciam Cristo como o verdadeiro sacrifício e o único mediador perante Deus. Daí, o não poderem receber os benefícios da sua mediação. Nós só podemos receber os benefícios da mediação de Cristo se o seguirmos onde Ele está. Mais uma vez, isto faz-me lembrar aquela frase que é dita relativamente aos 144 mil. Seguiam o Cordeiro para onde quer que ele ia. Reparem, aqueles que seguiram a Cristo para o lugar santíssimo do santuário celestial, esses fazem parte desse grupo, que segue o Cordeiro para onde quer que ele vá. E nós hoje, queridos irmãos, temos o grato privilégio de poder ter este conhecimento que nos permite, pela fé, seguir o nosso Salvador onde Ele está. E onde é que Ele está? No lugar santíssimo. E está no lugar santíssimo fazendo o quê? Está fazendo a obra final do plano da salvação. Está na última etapa do plano da salvação. É um privilégio para nós saber isto. O estado dos judeus incrédulos ilustra a condição dos indiferentes e incrédulos entre os que se dizem crer. Quê? Cristãos. Que voluntariamente... Olhem aqui esta palavra. Ela tem muito peso. E ela só vem confirmar aquilo que eu vos disse. São pessoas que negam conscientemente. Rejeitam. Vós não o quiseste, como Jesus disse dos judeus do seu tempo. E voluntariamente ignoram a obra do nosso misericordioso sumo sacerdote. Ups. Opa. O que eu fiz para aqui? Ok. No cerimonial típico, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, exigia-se que todos os israelitas se reunissem ao redor do santuário e, do modo mais solene, humilhassem a sua alma perante Deus, para receberem o quê? Para receberem o perdão dos pecados e para não serem expulsos da congregação. Quanto mais importante não é que este dia antitípico da expiação, que neste dia antitípico da expiação compreendamos a obra do nosso sumo sacerdote e saibamos quais os deveres que se requerem de nós. Os homens não podem rejeitar impunemente as advertências que Deus, na sua misericórdia, lhes envia. No tempo de Noé, foi dirigida ao mundo uma mensagem do céu, ou seja, com proveniência do céu. E a salvação do povo dependia de quê? Da maneira como a recebesse. Rejeitada a advertência, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora e pereceram nas águas do dilúvio. No tempo de Abraão, a misericórdia cessou de contender com os culpados habitantes de Sodoma e todos, com exceção de Ló, a esposa e 2 filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. O mesmo aconteceu no tempo de Cristo. O Filho de Deus declarara aos judeus e incrédulos daquela geração: a vossa casa vai ficar-vos deserta. E Jesus disse isso em Mateus 23. E sabem que o que é que vem a seguir a esta frase terrível que Jesus pronunciou, a vossa casa vos ficará deserta? Logo a seguir, no início do capítulo seguinte, no capítulo 24 de Mateus, diz que estava Jesus a sair do templo, no pátio, quando os discípulos se aproximaram dele e disseram: Senhor, olha para estas construções. Sabem, naquele momento Jesus tinha saído daquele templo para sempre. E quando Jesus naquele tempo saiu do templo, sabe o que é que aconteceu? A presença de Deus saiu para sempre daquele templo em Jerusalém. Isto é terrível. Um dia eu vou apresentar-vos este estudo. Ou seja, repetiu-se aquilo que tinha acontecido no primeiro templo, em que a presença de Deus, mas aí a presença espiritual de Deus, se tinha retirado. E sabe o que é que acontece? No livro de Ezequiel diz que quando a presença de Deus se retirou do templo em Jerusalém, a presença de Deus foi para o Monte das Oliveiras. Sabem para onde é que Jesus foi depois de ter saído do templo? Para o Monte das Oliveiras. Repetiu os mesmos passos. E quando Jesus saiu do templo, cumpriram-se naquele momento estas palavras de Jesus: a vossa casa vai ficar-vos deserta. O que é que quer dizer a vossa casa vai ficar-vos deserta? A vossa casa de adoração vai ficar deserta no sentido de que a minha presença não mais estará aí. Olhem, quando o Senhor se retira, cuidado. As coisas ficam muito feias. Olhando através dos tempos para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito dos que se perdem por não terem apreciado nem aceitado o quê?
a verdade que os podia salvar. Por isso o Senhor permitiu que fossem dominados por uma força enganadora que os leva a acreditarem na mentira. Assim se faz o julgamento daqueles que não acreditam na verdade, mas preferem praticar o mal. Ao serem rejeitados os ensinos da sua palavra, Deus retira o seu espírito e deixa-os entregues aos enganos que eles amam. Isto é absolutamente terrível. Cristo, porém, intercede ainda em favor do homem, e aos que procuram a luz, esta quê? Ser-lhes-á concedida. Embora ao princípio isto não fosse compreendido pelos adventistas, mais tarde, quando as passagens que definem a sua verdadeira posição começaram a ser desvendadas ao seu espírito, isto tornou-se claro para eles. E oxalá que possa ser claro também para cada um de nós. A passagem do tempo em 1844 foi seguida por um período de grande prova para os que ainda mantinham a fé do Advento. O seu único alívio, relativamente ao determinar a sua verdadeira posição, era a luz que dirigia o seu espírito para onde? Para o santuário celestial. Sabem que não existe mais nenhuma denominação, a não ser os adventistas do sétimo dia, que compreendem o ministério de Cristo no santuário celestial? Mais ninguém. Esta doutrina é única. Não a encontram a ser ensinada no mundo evangélico. Esqueçam. Podem ir aos batistas, aos metodistas, aos congregacionalistas, aos anglicanos, todos. Podem passar por eles todos. Vocês não ouvem nenhuma palavra com relação a este ensino. Nenhuma. Estão completamente nas trevas quanto a isto. Alguns renunciaram à fé na contagem anterior dos períodos proféticos e atribuíram a forças humanas ou satânicas a poderosa influência do Espírito Santo. Reparem, chamar ao Espírito Santo o quê? Dizer que são forças satânicas. Lembram-se quando alguns chegaram perto de Jesus e disseram que ele fazia milagres pelo poder de Belzebu? E sabem que resposta é que o Senhor lhes deu? Ele falou-lhes do pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, é pecar contra o Espírito Santo quando nós atribuímos a Deus, quando nós dizemos que uma obra de Deus é do inimigo. Isso é terrível. Outros sustentavam firmemente que o Senhor os tinha guiado na experiência porque passaram. E estavam corretos. E como esperavam, vigiavam e oravam, a fim de conhecerem a vontade de Deus, viram que o seu grande sumo sacerdote tinha começado a desempenhar outra parte do ministério. E seguindo, olha aqui, seguindo como? Pela fé, foram levados a ver também a obra final da Igreja. Porque quando nós entendemos a parte final do ministério de Cristo no Santuário Celestial, compreendemos perfeitamente qual é a nossa posição aqui na Terra. E não andamos aqui ansiosos, preocupados, porque sabemos o que é que está a passar. Dá-nos uma segurança. Obtiveram uma compreensão mais clara das mensagens do primeiro e segundo anjos e ficaram capacitados para receber e dar ao mundo a solene advertência do terceiro anjo de Apocalipse 14. Muito bem, espero que este assunto tenha ficado um pouco mais claro na mente de todos nós e que realmente nós nos possamos sentir altamente privilegiados por termos este conhecimento. Vamos terminar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo poder maravilhoso da Tua revelação, que nos ajuda não apenas a compreender estes assuntos de suprema importância, mas também, Senhor, a nos podermos posicionar face à verdade. Senhor, que cada um de nós possa, de uma forma consciente, aceitar os Teus planos para nós. Que nós possamos, Senhor, nos encaixar perfeitamente nos Teus planos e que assim, Senhor, nos possamos deixar conduzir pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, que em nenhum de nós possa haver um espírito rebelde, um espírito que tende a negligenciar ou a mesmo a rejeitar abertamente os Teus convites de misericórdia. Que nós possamos de todo o nosso coração aceitar todos os planos que Tens para nós. Possamos aceitar as convicções de pecado que o Teu Espírito Santo trouxer à nossa mente. E que nós possamos, Senhor, deixar que Tu possas operar em nós o querer e o efetuar segundo a Tua boa vontade, para assim o nosso caráter refletir cada vez mais a imagem do nosso Salvador e Senhor. Fica connosco, Senhor. Tem compaixão de nós, porque precisamos verdadeiramente da Tua compaixão, mas nós sabemos que Tu és compassivo e misericordioso para connosco. Ajuda-nos tão somente, Senhor, a reagir positivamente aos Teus apelos e aos Teus grandes rogos em nosso favor. Que quando terminar o tempo da graça, Senhor, possamos estar do lado de dentro da porta e que possamos assim, Senhor, com toda a confiança, aguardar a Tua solene e bem-aventurada vinda. Fica connosco, livra-nos todo o mal, pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus.